Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Soares dos Santos, sou aluna da instituição PUC Minas Pós-Caldas, do curso de Direito, e vim trazer aqui para vocês um pouco sobre a história das constituições. É um tema um pouco extenso, mas é muito interessante a gente aprender a evolução das nossas constituições. Eu vou começar introduzindo com vocês o que são essas constituições, quantas são, certo? E depois eu vou falar especificamente de cada uma de forma mais aprofundada. Atualmente, a que está em vigor é a de 1988. Então, essa foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney. A Constituição em vigor, conhecida como Constituição Cidadã, tem como um dos seus fundamentos dar maior liberdade e direitos ao cidadão, reduzidos durante o regime militar, e manter o Estado como república presidencialista. Tivemos também a Emenda Constitucional número 1 de 69, revogando a Constituição de 67, resultando em um novo texto constitucional. Essa emenda constitucional não foi uma constituição, mas teve força de constituição. Mas então, quais foram as nossas constituições? Foram as do ano de 1824, de 1891, de 1934, 1937, 1946, 1967, a Emenda Constitucional de 1969 e a Constituição de 1988, a que temos em vigor atualmente. Então, são 7 constituições. Das 7 constituições, 4 foram promulgadas por assembleias constituintes, 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas, e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Na história das constituições brasileiras, há uma alternância entre regimes fechados e mais democráticos, com a respectiva repercussão na aprovação das cartas, ora impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes. Como que é isso? Para vocês entenderem melhor o que é uma constituição outorgada e promulgada, que eu vou falar bastante aqui, é importante a gente saber que a Constituição outorgada é aquela que não passou por um processo democrático de assembleia. Foi uma Constituição que foi imposta de uma forma mais autoritária. Já a Constituição que foi promulgada, ela passou por um processo de Assembleia Constituinte e foi eleita, foi feita por representantes do povo, foi aprovada por esses representantes. Então, ela é mais democrática. Por isso que a gente fala que existe períodos que ora as cartas ora foram impostas, ora foram aprovadas por assembleias constituintes. Então vamos começar a entender quais são cada uma das constituições. Eu trouxe aqui para vocês a capinha de cada uma das constituições para ficar mais visível quando que foram que cada uma surgiu. Em 1824 a gente tem a primeira Constituição. Em 1891, temos a segunda Constituição. Em 1934, surge a terceira Constituição. Em 1937, a gente tem a quarta. Em 1946, a quinta. Em 1967, a sexta. E antes de surgir a de 1988, a gente teve a Emenda Constitucional de 69, e então foi foi feita a Constituição de 1988, que é a que vigora atualmente. Vamos falar um pouquinho aprofundada de cada uma das constituições, para vocês entenderem como que elas foram feitas, como que elas surgiram, e depois eu trouxe algumas imagens com uns esqueminhas de pontos de cada uma das constituições, para vocês aprenderem de uma forma mais dinâmica todo esse conteúdo que a gente vai abordar agora, tá bom? Então, a Constituição de 1824, ela era chamada de Constituição Brasil Império. Por quê? Apoiado pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil.
Apesar de aprovadas por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador, então uma constituição que foi outorgada. Entre as principais medidas dessa constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos três poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. As províncias passaram a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições são indiretas e censitárias. O que é censitárias? São eleições, votos que são regidos por algum tipo de regime. Então, eles são restritos em algum aspecto. Nesse caso, as eleições eram restritas à renda das pessoas. Então, só pessoas mais ricas poderiam votar. O direito ao voto era concedido somente a homens livres e proprietários, de acordo com seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio e empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com duração mais longa na história do país, num total de 65 anos. Então, essa Constituição durou por 65 anos no Brasil. Essa aqui é a capa da primeira Constituição que temos, que é a de 1824. Foi uma Constituição durante um período de monarquia. E aí, então, surge a Constituição de 1891, que é denominada Brasil República, porque deixa de ser do período de monarquia e passa a ser uma república, o Brasil. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do país, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para os centros urbanos e também o surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo de parlamentarismo franco-britânico em proveito do presidencialismo norte-americano. O Marechal Deodoro da Fonseca, programador da República e chefe do governo provisório, e Rui Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. O projeto escolhido vigorou como Constituição Provisória da República até as conclusões da Constituinte. As principais inovações dessa nova Constituição, datada em 24 de fevereiro de 1891, são instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente vê que não existe mais o poder moderador nessa Constituição. Criação do sufrágio com menos restrições. Ainda era restrito votos aos mendigos e analfabetos, separação entre a igreja e o Estado, não são mais assegurados a religião católica, o status de religião oficial, porque o que acontecia na Constituição anterior? A religião católica era a religião oficial do Estado. Então, era um regime de padroado, onde a igreja era subordinada ao Estado, mas existia essa imposição da religião católica. Agora, no regime do Brasil, nessa Constituição Brasil República, não existe mais essa imposição da religião católica, e sim o status, a escolha da religião. E instituição do habeas corpus, garantia concedida
Sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção, ir, vir, permanecer, por ilegalidade ou abuso de poder. Essa aqui é a carinha da nossa Constituição de 1891, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, porque ela tinha uma certa influência dos Estados Unidos, tanto que a nossa bandeira nessa época era bem parecida com a dos Estados Unidos, só que era verde e amarelo. E a terceira Constituição que a gente tem é a de 1934, que é a Segunda República, porque ela também é uma Constituição republicana. O presidente na época era Getúlio Vargas, e o país realiza uma nova Assembleia Constituída, instalada em novembro de 1933. A Constituição de 16 de julho de 1934 traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório secreto a partir de 18 anos, com direito de voto às mulheres, porque o que ocorria? No regime anterior, o voto era aberto, então qualquer um poderia ter acesso ao seu voto. Já a terceira Constituição, ela traz o voto como secreto. E o direito a voto às mulheres que antes não poderiam, mas mantendo a proibição do voto aos mendigos e analfabetos. Houve a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, a criação de leis trabalhistas, instituindo jornadas de trabalho de 8 horas semanal, repouso semanal e férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular. Essa Constituição sofreu 3 emendas, em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o texto, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Essa aqui é a nossa carinha da Constituição de 1934, que tinha como título Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. Já a quarta Constituição que temos é a Constituição de 1937, chamada como Estado Novo. Ela também ocorreu durante o período governado por Getúlio Vargas e foi, na verdade, um golpe de Estado constituído por ele. Vamos entender um pouquinho como que foi isso. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição anterior, de 1934, que também era do governo dele, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo, que no caso era ele. Esta carta é datada de 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas nessa Constituição destacam-se instituição de pena de morte, supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para a suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio de opositores do governo e eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou, em vão, sobreviver e resistir, mas a grande reação popular com o apoio das Forças Armadas resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, José Linhares,
após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossando em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decretos-lei enquanto preparava-se uma nova Constituição. Essa é a nossa Constituição de 1937. Ela foi um golpe de governo de Getúlio Vargas e ela acabou com muitos direitos conquistados pelas constituições anteriores e foi outorgada e imposta, como vocês puderam ver. A nossa quinta Constituição é a Constituição de 1946. Essa Constituição ela foi datada 18 de setembro de 1946 e retomou a linha democrática de 1934, que era a Constituição anterior, imposta por Getúlio Vargas, e foi promulgada de forma geral após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição ela trouxe medidas que foram conquistadas pelas constituições anteriores antes da imposta na ditadura por Getúlio Vargas. E entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e reestabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia aos estados e municípios, e a outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República, com mandato de 5 anos. As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, então poderia existir vários partidos, direito de greve e livre associação sindical, e condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Então, essa Constituição trouxe alguns direitos trabalhistas, começou a tratar do direito do trabalhador mesmo. Destaca-se entre as emendas promulgadas à Carta de 1946 o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do Brasil. Como essa emenda previa consulta popular posterior por meio de plebiscito, realizada em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Essa aqui é a carinha da nossa Constituição, de 1946. Ela vem escrito República dos Estados Unidos do Brasil, Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, tenho. Agora a Constituição de 1967, que é do regime militar. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a federação
com a expansão da União e adotou a eleição indireta para o presidente da República, por meio de colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessivas expedições de atos institucionais, os ALs, que serviram de mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares. Um deles foi o AL5, de 13 de dezembro de 1968, que foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa dos seus subsídios. Seus subsídios eram os salários. Entre outras medidas, o AL5 destacam-se suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, que se estende à música, ao teatro, ao cinema, suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição, a autorização para intervenção em estados e municípios. Essa é a carinha da nossa Constituição de 1967, que foi uma Constituição outorgada e imposta durante o governo de Humberto Castelo Branco. Ela vem apenas escrito Constituição do Brasil, o ano e o símbolo e o símbolo brasileiro. A sétima Constituição é a de 1988, que é a Constituição Cidadã e é a que temos atualmente. Mas antes de entrar nela, vale a gente falar um pouquinho sobre a Emenda Constitucional de 1969, que ela trouxe um novo texto constitucional em relação à Constituição de 67, que foi a Constituição anterior. Como vocês viram, a Constituição anterior foi do regime militar, foi uma Constituição imposta que teve medidas extremas, medidas de censura, e essa emenda constitucional de 69, ela trouxe algumas coisas boas, algumas mudanças em relação à Constituição anterior. Alguns consideram ela como uma Constituição verdadeira, já outros acreditam que não pode ser considerada uma Constituição, que é realmente só uma emenda constitucional. Mas essa emenda, ela aperfeiçoou questões relacionadas à fiscalização financeira e orçamentária do país, bem como modificou o sistema tributário. Então, ela foi uma emenda constitucional importante para adquirir alguns aspectos que temos atualmente. E então surgiu-se a Constituição de 1988, que é uma Constituição cidadã, uma Constituição que prevê mais direitos sociais individuais, que não eram previstos nas constituições anteriores. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essa Constituição, porque é a Constituição que a gente tem em vigor atualmente. Em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar um novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico e institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e dos direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos
e aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal de trabalho, que antes era 48 horas, passou a ser 44, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 de salário. Sobre o voto, antes não podiam votar analfabetos e eram apenas para maiores de 18 anos. Essa Constituição ela trouxe o voto facultativo para jovens de 16 a 17 anos e estabeleceu um direito de voto aos analfabetos, que também é facultativo. Eles não são obrigados a votar, mas eles têm o direito de votar se quiserem. Outras medidas adotadas na Constituição de 88 foram instituições de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses e a licença paternidade de 5 anos, que antes não existia. Criação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e substituição do Tribunal Federal de Recursos. Criação dos mandatos de injunção, de segurança coletivo e reestabelecimento do habeas corpus. Foi também criado o habeas data, instrumento que garante o direito de informação relativa a pessoas do interessado mantidas em registro de entidades governamentais ou banco de dados particulares que tenham caráter público. Essa Constituição ainda destaca as seguintes mudanças: reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com propósito de fortalecer os estados e municípios, reformadas na ordem econômica e social, constituição de política agrícola, fiduciária e regras para o sistema financeiro nacional, lei de proteção ao meio ambiente, fim de censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e alteração na legislação sobre seguridade e assistência social. Essa aqui é a carinha da nossa Constituição, que está em vigor, que é de 1988. Ela vem com o símbolo ali, Senado Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, e com a simbologia da bandeira do Brasil. Agora eu vou trazer para vocês alguns esqueminhas que eu trouxe o conteúdo mais aprofundado, como cada Constituição surgiu, mas aqui tem alguns esqueminhas que ficam mais visíveis de vocês entenderem como que foi cada uma das Constituições. Então vamos lá. O Brasil e as Constituições. A de 1824 foi durante o Império, né? E ela fortalece o poder de Dom Pedro I, pois existia aquele poder moderador que era superior aos demais poderes e dava a Dom Pedro I uma superioridade aos demais poderes da Constituição. Em 1891, a gente tem a República, que estabelece a República e amplia o direito ao voto. Então, foi quando passou do regime de monarquia para um regime de república. Em 1934, a gente tem uma segunda república que conquistou o voto às mulheres, que deu esse direito de voto às mulheres. Foi um marco dessa Constituição. Em 1937, temos o Estado Novo, que foi o golpe de Getúlio Vargas, da Constituição anterior, que acaba com a liberdade política e de expressão. Em 1946, a gente volta para a democracia e reestabelece as eleições diretas para presidente. Em 1967, houve o regime militar, que foi uma Constituição outorgada também, e nela as eleições para presidentes passaram a ser indiretas. Em 1988, a gente tem uma Constituição que é democrática e garante direitos individuais e sociais. Então, vamos entender alguns pontos importantes que cada uma das Constituições definiu. A Constituição de 1824
As eleições eram censitárias, abertas e indiretas. Censitárias é aquelas eleições, como eu falei, tinha alguma restrição em algum requisito. Então, por exemplo, naquela época só poderiam votar pessoas que possuíam mais dinheiro, possuíam uma renda maior. O imperador não respondia judicialmente por seus atos e a monarquia era unitária e hereditária. Então, se o imperador Dom Pedro I morresse, quem assumia o poder era o seu filho. A Constituição de 1891 teve a abolição das instituições monarcas, passou a ser república, né? As eleições de votos diretos, mas a descoberta, então o voto não era secreto, eles conseguiam ver seu voto, tanto que o voto nessa época recebeu a nomenclatura de voto de cabresto, porque os coronéis tinham certa influência sobre seus subordinados, sobre seus funcionários, porque ele sabia qual era o voto que a pessoa ia falar, né? Era um voto aberto, então era um voto que poderia saber, que poderia influenciar. Então, era o chamado voto de cabresto, onde os coronéis mandavam, desmandavam nos seus funcionários, nos seus subordinados para fazer a votação. O sistema de governo presidencialista, os estados de federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Em 1934, institui o voto secreto, então não era aberto, a gente não conseguia saber qual era o voto da outra pessoa. O voto era obrigatório aos maiores de 18 anos, preveniu a criação da Justiça do Trabalho, preveniu a criação da Justiça Eleitoral e nacionalizou a riqueza do subsolo e queda d'água do país. A Constituição de 1987 foi aquela que foi o golpe de Getúlio Vargas, o Estado definida como Estado Novo, né? E nela admitia-se a pena de morte, concentra o executivo e o legislativo nas mãos do presidente, retira do trabalhador o direito à greve e estabelece eleições indiretas para presidente com mandato de 6 anos. A Constituição de 1946 retomou vários direitos das constituições anteriores que foram retiradas por imposição da Constituição de Getúlio Vargas, que foi a Constituição de 1937, né? Então, nessa Constituição de 1946, se garantiu igualdade de todos perante a lei, inviolabilidade do sigilo à correspondência, separação dos 3 poderes, inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, extinção da pena de morte, que na Constituição anterior era permitida, liberdade de consciência de crença e de exercício de cultos religiosos. Você pode escolher a sua religião ou pode escolher não ter religião. A liberdade para associação de fins lícitos, tá? Não ilícitos. A Constituição de 1967 restringiu ao trabalhador o direito à greve, porque foi uma Constituição que também foi outorgada, que foi imposta, né? Ela restringiu ao trabalhador o direito de greve, restabelece a pena de morte para crimes de segurança nacional e as eleições indiretas para presidente com mandato de 5 anos. E aí, então, surge a nossa Constituição atual, que é a de 1988, nela é garantido mais remédios constitucionais, é garantido direito e garantias constitucionais, o Estado é laico, então você tem o direito de escolher sua religião ou não escolher religião nenhuma, e tem-se os princípios fundamentais que são muito abordados nessa Constituição e são importantes para nós. E vamos ver um aspecto mais histórico, como que foi cada uma das constituições. A maioria do que está aqui eu já expliquei para vocês durante os textos, mas fica mais dinâmico para vocês entenderem o que foi feito em cada constituição, porque realmente é muito conteúdo, muito detalhezinho em cada uma das constituições.
Então, essa que a gente tem no roxo aqui é a Constituição Império, que foi nossa primeira Constituição de 1824. Ela foi uma Constituição outorgada, imposta. A garantia dos direitos da primeira geração, além dos 3 poderes, foi acrescentado o poder moderador, que é aquele poder que o rei tinha sobre os outros poderes, né? Ela é considerada uma Constituição semi-rígida e a forma de governo era monárquica e hereditária constitucional. Então, se o rei morresse, o filho assumia. A segunda Constituição é a republicana, a de 1891. Ela instituiu definitivamente a forma federativa de Estado e a republicana do governo e presidencialismo. Foi abolido o poder moderador, não existia mais esse quarto poder. Surgiu o controle difuso. De 1934, foi a primeira a se preocupar com os direitos sociais, marcada pela Revolução de 1930 e inspirada na Constituição de Weimar, Alemanha, 1919. Em 1937, tem-se, então, o Estado Novo, que foi aquela outorgada e imposta por Getúlio Vargas. Foi o período ditatorial da ditadura que tivemos no Brasil, chamada Constituição Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição Polaca. Constituições do Brasil, 2. Como que a gente tem? A gente tem a Constituição de 1946, que é essa laranjinha. Ela baseou-se nas constituições de 1891 e 1934, que foram 2 constituições promulgadas, que não foram aquelas impostas, e retoma os direitos fundamentais, os direitos dos trabalhadores, com o direito de greve e vários outros aspectos que tinham sido adquiridos nessa Constituição, e depois Getúlio Vargas veio e impôs uma Constituição que acabou com todos esses direitos. Em 1967, a gente tem novamente uma Constituição que é imposta, que é outorgada, marcada pelo governo militar de 1964, fortemente preocupada com a segurança nacional e de curta duração. Em 1969, a gente teve a emenda constitucional, então ela não foi uma Constituição. Então, embora formalmente seja uma emenda constitucional à Constituição de 1967, é considerada por muitos como uma verdadeira Constituição. A estrutura pretendia formalmente manter a estrutura de Estado democrático de direito, porém os poderes especiais atribuídos ao presidente da República e as hipóteses de direitos individuais tornavam letra morta essa expressão. Aí surgiu, então, a nossa Constituição atual, Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, verdadeiro Estado democrático social de direito, que nos traz muitos direitos importantes. Eu trouxe aqui essa imagem, que é um aspecto de uma ordem cronológica das constituições. Então, são alguns pontos importantes, alguns pontos principais, alguns registros, alguns marcos de cada uma dessas constituições. Então, a Constituição de 1824 era a única semi-rígida que teve. A de 1898 surgiu o controle difuso e teve a criação do STF. A de 1934 surgiu a Justiça do Trabalho, também a Justiça Eleitoral, né? A de 1937 foi a do Estado Novo, que Getúlio Vargas impôs, de 1946 e 1967. A de 1969 é formalmente uma emenda e não uma Constituição, e a de 1988, que é a nossa Constituição atual. Eu sei que é muito conteúdo, que é muito detalhe, que eu acabei sendo repetitiva, mas é interessante vocês sentarem para estudar as constituições e conhecer um pouquinho sobre a história do Brasil. Então, eu trouxe para vocês como forma complementar esse vídeo, que é um vídeo do YouTube, falando sobre as constituições do Brasil. Ele é muito interessante porque ele resume todas as constituições, o que foram marcos em cada uma das constituições, e ele traz imagens da época. Então, por exemplo, do regime militar, ele tem imagens do Brasil, do regime militar, da ditadura, dos presidentes. Então, a gente assimila melhor
o conteúdo com o que ocorreu na época. Então é muito interessante, se vocês tiverem um tempinho, eu aconselho vocês a sentarem e a verem esse vídeo, que é muito importante vocês aprenderem um pouquinho mais das constituições e aprenderem da história do nosso país. Eu trouxe aqui a nossa referência que eu utilizei para realizar o trabalho, tá? E eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais da história do nosso país. E eu aconselho vocês a sentarem, a lerem as constituições, porque essas leis são a maneira formal da nossa história. Então, é importante a gente aprender e saber sobre as constituições e saber sobre a história do nosso país. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até mais. Tchau!